Eu acho que na verdade talvez tenha atrasado um minuto ou dois, mas tamo online. Eu vou esperar alguém chegar aí pra dar o gostei pra gente não ficar falando sozinho aqui, né? O Parece aí, galera. tema hoje é tema quase a nível teológico, tendo Verdade. multi-compreensões. Ah, chegou alguém já. E lá, vamos lá. Graça e paz, abençoado. Não sei quem que é. Se pronuncia aí, fala quem tá aí. Oi. Deixa eu ver. É a Cá Ferreira. Oi, Cá, tudo bem com você? Beleza? Deus te abençoe. Obrigado por estar online aí com a gente. Valeu. Nosso horário de live, lembrando que a nossa live está sendo de 15 em 15 dias. Eu vou ter que intercalar aí, algumas eu vou estar fazendo sozinho e nas outras com o Makiro ou com a Amanda e a Mayra e tal, dependendo do assunto é que a gente interage um pouquinho mais aí. Deixa eu ver, mais alguém falou aqui. Oi, Bernadette. Bernadette, né? Ah, Bernadette, tá só não. Graças a Deus, tem gente online aí. Eba. Deixa o gostei aí, galera. Eu tô vendo que vocês estão chegando. Isso. Deixa o gostei aí pra dar aquela reforçada na divulgação. Já dá like aí. Que o YouTube ajuda a espalhar a mensagem aí. Pai do Senhor, Bruna. Paz, Bruna. E aí? Vaso, só vaso, vai ser uma expressão, Oh, cara. glória. Glória. É, Então, hoje o tema tá pesado, hoje tá polêmico. amém, cá, vamos orar assim. Assim como tenho constantemente orado. Isso. Vocês que estão inscritos do canal, que estão juntos aí com a gente no grupo do WhatsApp também. Obrigado Inclusive, pela força, gente. quem Valeu. tá assistindo aí que não faz parte ainda do nosso grupo no WhatsApp, deixa o número com DDD. Isso. Ou clica na descrição do vídeo aqui que tem o link do grupo pra você entrar direto também, tá? Isso. Vamos lá conversar um pouquinho, bater um papo. Falar sobre Deus. Gente, a gente vai estar falando desse tema aí, o céu tomado à força. É uma expressão que eu já li há muito tempo atrás e ela tem uma dúbia interpretação aí que eu já li. Eu falei, deixa eu pesquisar para ver se é só isso mesmo que eu entendi, pra gente poder falar a respeito. E aí, Eni, boa tarde, Deus abençoe. Para ver se é realmente só isso que a gente vai estar falando. Então a gente vai estar apresentando as vertentes desse versículo em especial, né? O Maqui vai estar apresentando um dos pontos de vista e eu vou estar tentando apresentar para vocês o outro ponto de vista. A gente vai ter que escrever porque é muita coisa, tinha que ter base, né? Você tem um versículo aí? Pra gente Tem poder o ver? versículo aqui, ó. Vamos começar com o versículo. Ó, o texto aqui que a gente vai estar se referindo está em Mateus capítulo 11, versículo 12. Lembrando que ele tem muitas interpretações, versões de Bíblia diferentes, onde a palavra muda um pouquinho, mas meio que traz o mesmo sentido. Basicamente é esse versículo. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Algumas versões diferentes também dizem que o céu é tomado à força, e pelo esforço se apoderam dele, ou tomam ele. Como é que É um negócio. é um negócio de esforço. Na sua Bíblia aí pode ser que esteja um pouquinho diferente, mas é mais ou menos o mesmo contexto. Acho que tem alguém vendendo laranja lá embaixo. O que estão vendendo? Estão vendendo fruta, ovo. Também quero, aqueles, Tem. mano. É bom a gente já começar explicando a diferença de traduções. Se eu não me engano, a palavra usada no texto original é Basio, depois a gente confirma pra vocês, não lembro, dá uma pesquisada vocês vão achar. A palavra com B, se eu não me engano era Basio, que é um termo grego que significa sofrer violência ou fazer, ou se esforçar, é mais ou menos isso, ele tem duas traduções. Então, quando a galera viu o texto original e foi traduzir para a Bíblia, a gente acaba encontrando umas versões que falam ou o reino do céu é tomado à violência, ou ele é tomado à força, ou ele é tomado se esforçando para. Então, são esses três versículos. É bom a gente já deixar especificado, né, a diferença entre o texto e outro. Mateus capítulo 11, versículo 12, Eni. Pera aí, Maqui, vai falando aí seu ponto de vista que eu vou pegar aqui o negócio. Vamos lá, vamos começando então. Qual é a ideia do que a gente leu, o que eu comecei a acreditar a respeito desse texto? Logo de cara, a galera já pensa, né, tá falando de pecado, tá falando, né, de limites que a gente tem que ultrapassar para poder estar firme na palavra de Deus. Gente, é mais ou menos isso. Quando Cristo, ele estava aqui e ele veio com esse versículo falando, o reino dos céus é tomado à força, né? Ou para você tomar o reino do céu, você tem que se esforçar. Não é literalmente você usar a sua força, sabe? Tipo, porrada neles, né? Não é isso que Cristo estava querendo dizer. Cristo estava, na primeira vertente que a gente vai explicar, o que Cristo estava querendo dizer. Ele estava explicando que para você alcançar o reino dos céus, você atingir o nosso objetivo como cristão, que é alcançar o reino dos céus, estar junto do Pai, lá nas alturas e tal, e levar outras pessoas junto com a gente, é literalmente se esforçar para que isso aconteça. Aí você pergunta, beleza, se esforçar como? Cristo, ele sempre veio com palavras de exortamento, de exortação, e ele já deixou especificado justo nesse versículo, João Batista, que veio antes dele. Ou seja, toda a Bíblia, o Antigo Testamento, veio com profetas,
veio com a lei, que é a Bíblia Torá, o livro Torá deles lá, que é os primeiros livros da Bíblia e tal. Todos esses profetas e a Torá trouxeram a esperança e a fé de que viriam um Messias lá na frente. Quando João Batista chegou de vez, ele já veio com uma... Não é que ele veio com uma palavra diferente, mas ele já veio com uma outra abordagem da verdade. Ele já veio com o arrependam-se. Então ele veio falando, ele já veio preparando o caminho para o reino de Deus, que é justamente esse arrependimento através do Evangelho, que depois futuramente viria a ser o próprio Cristo. Então quando Cristo ele vem especificando que desde antes até o momento que João Batista estava falando sobre isso, ele estava especificando que o reino de Deus que veio através do próprio Cristo, que Cristo ele deixou especificado isso, que eu vim e agora que eu vim o reino está acessível a vocês. Só que esse reino só estará pronto para vocês receberem, vocês só irão alcançar esse reino através da porta estreita, que é o quê? É o esforço, é você se esforçar para ir além das suas convicções, além do que você acredita e do que você pratica, da sua vida própria, e você se deixar ser impactado pelo Evangelho de Cristo, que muda o seu estilo de vida, para que você possa alcançar o reino de Deus, não através de obras de boa vontade, mas através de uma transformação íntima sua, que vai fazer com que isso venha de dentro para fora, transformar outras pessoas, tipo o efeito célula, uma célula que multiplica a outra. Você disseminar o Evangelho de Deus, de Cristo, nas pessoas, e isso faz com que o reino de Deus seja propagado na terra. Essa é a primeira vertente desse versículo, que o esforço é para você fazer com que o reino seja estabelecido na terra, uma força que vai além de você mesmo. Exatamente. E aí entra a outra versão. A gente não está aqui para discutir a minha visão com a dele, não. Até porque nós dois acreditamos que as duas interpretações podem estar corretas, porque sim, ele não prejudica o evangelho em ninguém, na verdade ela só soma. Exato. Então acho que é perguntar realmente o que ele queria dizer só quando chegar lá. Essa primeira menção que eu fiz desse versículo, a de vocês aí devem dizer esforço, como eu falei para vocês, mas essa interpretação que fala violência, que fala tomar a força, eu fui pesquisar como que estava escrito isso na primeira Bíblia que foi traduzida para o português, que veio pra gente aí, traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida. Vocês sabiam que João Ferreira de Almeida era um padre, gente? Segura essa. Vai pegando. Você está lendo essa Bíblia que foi interpretada por um padre. Vai, escândalo. A Igreja de Deus e Amor, eles têm por padrão lá a igreja, a Bíblia que eles leem é João Ferreira de Almeida. Eles não estão lendo a Bíblia que foi o padre que traduziu, viu? Preconceito pra nada, né? Enfim, e essa Bíblia, ela foi traduzida para o português pela primeira vez em 1874. Essa aqui eu li. Então velho, pensa, o negócio é velho. É um português sem história, muito antigo. Então, antes de considerarem, na minha tá escrito esforço, é isso e pronto, ó, eu tô pegando uma versão mais raiz, tá? Vamos ver de onde veio, né, como começou, a gente vai entender as ideias. Pra gente tentar fazer vocês entenderem por que a gente tá trazendo, assim, tantas vertentes do significado da palavra, né? A palavra que tá lá na versão original, que é arpazeia, significa apanhar, agarrar, arrebatar. Isso não determina que seja possível, então, na visão que eu estou apresentando para vocês, tomar o reino dos céus à força. Então, tem um versículo bíblico aqui que diz o seguinte, quer ver? Cadê? Volta, perdi. Tá. Se a palavra de Deus, a Zorobabel, diz que não é por força nem por violência, porque muitos entendem, então, que é possível tomar o reino de Deus à força, ou por assalto, em algumas versões também. Então, jamais a força ou a violência poderia estabelecer o reino dos céus. Enquanto os habitantes de Jerusalém esperavam estabelecer o reino de Deus através de alianças políticas ou através de forças bélicas, a palavra de Deus, por intermédio dos seus profetas, alertava: o reino de Deus haveria de se revelar em glória através do seu servo, o renovo. Aqui estava falando de Jesus. Está lá em Zacarias 3:8, né? Então o que eu quero apresentar? Jesus poderia naquele momento estar falando sobre ele. Sabe? Somente o renovo, como eu falei para vocês. Jesus destaca o papel de João Batista no reino dos homens e demonstra que ele era o maior entre os homens por ter sido escolhido como mensageiro do Senhor. Bom, aqui que eu quero que vocês entendam. Jesus várias vezes declarou que ele era o reino de Deus na terra, né? Foi anunciado pelos profetas. O reino de Deus está chegando. Era isso que João Batista pregava. Já os discípulos de Jesus pregavam: é chegado o reino dos céus. Já chegou, ele está entre nós. É Jesus. Então, a interpretação que pode se tirar daqui quando ele disse isso, desde os dias de João Batista até agora, que ele praticamente nasceu junto com Jesus, até agora se faz violência ao reino dos céus. Ele poderia estar falando dele mesmo. Literalmente.
Porque desacreditavam totalmente de Jesus, né? Mas se aí não é o filho do carpinteiro lá, o cara não morava... Exato. Pô, ninguém dava Exato. nada pra ele. E desde então ele praticamente tinha que ficar à mercê das pessoas para acreditarem que ele era o filho de Deus, que ele veio para trazer a palavra da verdade, que ele era o Messias. Mas as pessoas mesmo assim se negavam a acreditar. Muitas vezes perseguiram ele, quiseram matá-lo. Essa palavra, essa história vocês já Exato. bem conhecem. E então a teoria que Jesus poderia estar falando dele mesmo. A história dele diz que demorou muito a tradução e teve até a ajuda de outros. É verdade. Sim, sim. Do João Ferreira de Almeida, né? Vamos lá, É continuando bom aqui. especificar que é uma longa jornada, né, gente? Eram escritos separados de muitos anos atrás que foram trazidos e agrupados, traduzidos. Então tem, ó, é uma jornada de longa data para poder fazer a Bíblia em si ficar prontinha dentro de um livro só para você poder ler. Então é bom a gente saber a história da nossa própria Bíblia. É uma coisa que João Batista falava, que eu estou reforçando aqui para vocês. Sabemos que no dia de João Batista passou a ser proclamado o reino dos céus. E o que ele dizia? Arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Ainda não tinha batizado Jesus, não tinha começado, né, e tal. Como João era precursor de Jesus, verifica-se que o reino dos céus vincula-se a Jesus Cristo, né? Vamos lá, eu vou achar mais contexto aqui. Eu vou tentar não ler isso aqui, vou tentar resumir. Isso aqui já está resumido. Isso que era legal, porque os profetas que vieram antes de João Batista, eles também pregavam o arrependimento para o povo de Israel. Tipo, arrependam-se, voltem-se a Deus, voltem-se a servir a Deus. Quando João Batista veio, ele já veio com a palavra de se arrependam-se, porque o reino dos céus já está na porta, está aqui perto. Então, gente, desperta, porque ele está chegando. O que faz sentido aqui, ó? Nunca foi possível aos homens tomar o reino dos céus à força, ou por esforço, por força do braço. Porque seria diferente nos dias de João Batista. O esforço humano é contado na conquista do reino dos céus, ou então, ainda mais profundamente, por que só agora ele estava sendo tomado à força? Será que antes era mais fácil? Será que os caras conseguiam um ticket vale céu, tá ligado? Tipo, Morria, passagem livre pro céu. direto pra glória. Pô. Não, o que acontecia é que na época os judeus se garantiam muito por eles serem descendentes diretos de Abraão. Então, para eles, só por terem no sangue ali, nas veias o sangue que corria da descendência, eles já tinham direito à salvação. Para eles era uma questão de status. Só que não era isso que Jesus rebatia, né? Vamos lá. Através do Evangelho de Jesus Cristo, sabemos que todos que confiaram na carne também apartam do seu coração do Senhor. Isso é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados com descendência, ou seja, aquele que crê na palavra de Jesus Cristo, no Evangelho, entendeu? Então não é você ser descendente que garantiu alguma coisa. Então vamos dizer que mesmo antigamente ainda dependia de uma vida de santidade, de um certo esforço para você morrer em paz, vamos dizer assim. Porque nem aberto, como eu estava falando como aqui, não era aberto o reino dos céus para as pessoas, não era pregado dessa forma. No Antigo Testamento não era dessa maneira. As pessoas morriam e o que tem de menção bíblia sobre pós-morte? Era o seio de Abraão, o Seol. Então não se era falado, né? Desde que Adão quebrou o contato com Deus, não se tem mais uma menção de que após a morte você tem... Sim, uma vida eterna. A vida eterna foi mais enfatizada por Cristo depois que ele chegou, entendeu? Foi a chance da gente poder se reconciliar. E Jesus mesmo respondeu, né? Que eles se garantiam nisso, né? E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então não se garante não que você é filho de Abraão, filho. Isso não quer dizer nada, entendeu? Creu no Messias e bola pra frente. E se não crer nele, já perdeu também. Ele pregava muito pra essa galera, principalmente quando ele falou sobre a videira, que nós somos enxertados na videira. Ou seja, ele é a videira verdadeira e nós somos enxertados. Então nós fazemos parte de uma família que nós não merecíamos fazer parte. Então é pra gente aproveitar, ser grato e não se encher, não enche a bola não, viu, irmãozinho? Seja menos, seja menos. Então, e uma coisa que também me deixa coerente essa história, é porque assim, ele falou, desde o tempo de João Batista, até aquele momento, o céu era tomado à força por esforço, por violência. Mas o que garantia que no tempo de João Batista, até aquele momento, estava sendo feito isso? Porque naquela época, o povo tava, perdão o termo, tava cagando e andando. Tava cagando e andando pro que Jesus estava falando. Exato. Eles não levavam fé em Jesus, era tudo muito diferente. O povo tava praticamente adormecido. Ele mesmo faz essa comparação ali, quando ele fala, qual é a menção que você falou das crianças nas praças? Cristo, quando ele falou, depois que ele fala isso, ele dá uma menção, ele fala assim, eu vou tentar comparar vocês, que estão ouvindo a minha mensagem, a essa geração. Aí ele lembra, ele fala, vocês são praticamente parecidos com aquelas... essas crianças de rua, esses moços aqui que ficam fazendo músicas, cantando,
que eles tocam música e vocês se emocionam, ou falam versos bonitos e vocês, né, não se emocionam. Mas quando chega um homem parecido com João Batista, que fala a verdade, chama vocês de raça de víboras, arrependam-se, vocês falam, tá com demônio, tá com capeta no corpo. Ou quando chego eu, filho do Deus Altíssimo, o reino, ele fala isso no versículo, falando a vocês sobre uma vida melhor, sobre um esforço que vocês têm que fazer além do seu próprio esforço, para fazer com que o reino de Deus desça sobre a terra, aí você fala, ah não, esse aí não tem parte com Deus, esse aí tem a parte com capeta. Então é muito legal o jeito que ele tentava explicar de uma maneira que o povo entendesse que enquanto eles continuassem na mesma ideia, ou não vissem que ele era o Cristo, ou ele era o Messias prometido, eles nunca iam alcançar o reino dos céus, eles nunca iam entender que eles precisam se esforçar para tirar toda essa religiosidade que eles tinham da época, todo esse negócio de, porque eu sou de Abraão, não porque eu sou descendente. Se eles não tirassem isso deles, eles nunca iam alcançar o reino do céu, gente. Nem se batizando na água, nem fazendo nada, nem matando bichinho, queimando lá no altar, não ia adiantar, gente, eles iam nada, nada. Era um desses motivos que Jesus era tão rejeitado, né? Porque eles Exato. achavam que Jesus ia ficar falando de Davi, dos profetas do passado. Exato. E ele não ficou reforçando o que Moisés fez, o que Abraão fez, o que ele conquistou, tal. Não, olha, ele fez pequenas menções, mas o ministério dele envolvia em declarar que ele era o Filho de Deus, que ele veio trazer renovo, salvação, Exato. né? E é por isso que as pessoas tinham dificuldade de acreditar Exato. que ele de fato era o Messias. Tanto que até hoje, aquela nação tem essa dificuldade. É uma porcentagem ridícula de Que pessoas que aceita, são né? cristãos, que entendem que Jesus foi o Messias, né? Por isso que naquela terra meio que vivem em maldição, porque eles vivem negando Jesus como o Messias, né? Eles estão esperando o Messias lá ainda, né? É, isso que é complicado. Acho que Jurandir, graça e paz. Paz. Deus abençoe sua vida. Eu penso mais, cara, que acho que Cristo estava preparando a gente pro que ele mesmo ia sofrer. Porque pensa, se ele é um rei de um reino, e o próprio rei de um reino foi rejeitado pelo povo, imagina nós que estamos seguindo ele. Se já é difícil para um rei que está na frente do reino já ser rejeitado, quem está seguindo ele também vai sofrer mais ainda, vai ser muito mais rejeitado. Então acho que a ideia dele já preparar a gente para essa luta, que seria se esforçar para alcançar o reino de Deus, praticamente ele tá falando assim, gente, eu que sou o rei, eu que sou o cara que tá com a coroa, já sou rejeitado. Tu vai me seguir? Não se prepare, porque você também vai sofrer. E se bobear, vai sofrer mais do que eu. Esse que é o Eni, nível. você falou uma coisa que até é uma coisa que foi debatida já na igreja. Às vezes a gente fica meio abalado com certas expressões como a que eu fiz agora, né? Que é uma expressão chula, realmente. Mas não se escandaliza não, irmã, porque vamos ser verdadeiros, né? A gente não pode, dentro da igreja, falar tudo lindo, perfeito, Exato. sendo que na casa da gente a gente fala um monte de coisa errada, Exatamente. assiste um monte de coisa que desagrada a Deus. Exato. Então, nós estamos aqui conversando, tá bom? Eu não quero te ofender, Não em nome estamos de querendo Jesus. ofender ninguém, pelo Tem- amor de Deus. Tem um carinho especial pela sua pessoa, que você participa lá no grupo lá. É Demais. que essa aí não é normal. Não, esses dias na igreja o cara falou lá no altar lá. Eu fico lá no meu trabalho, a gente fica falando merda. Eu fiquei, oi? Calma, irmão, vai com Não calma, é irmão. assunto não, eu mesmo. Eu peguei, o que ele falou ali Vai agora? com calma. Calma, se empolga não, Vai pelo calma. amor de Deus. A gente só tá expondo um assunto de uma maneira que vocês, principalmente É. jovens, que estão aí, né, nessa geração que corre muito, vamos tentar explicar pra vocês de uma maneira clara. Então, expressões, tudo bem, calma, a gente não vai falar porcaria não, fique em paz. Então tá bom. Eu tô vendo que você tá sorrindo. É sorriso, né? É um sorriso. Isso, glória a Deus, aleluia. Então, glória a Deus que ficou tudo bem. Gente, ficou claro? Deu para esclarecer essa dúvida? Lembrando e recapitulando assim para Vamos lá. pontuar. A primeira versão expressa que Jesus estava se referindo ao fato de que como ele chegou agora oferecendo o reino dos céus a nós podemos chegar ao reino dos céus com o nosso esforço. Não seria tão fácil assim alcançar a salvação, Isso. mas através da nossa fidelidade, da nossa boa conduta, de todo um caminhar com Deus, a gente pode alcançar o reino dos céus. Isso. Não é boas obras, tá? Não é boas obras, Não. a gente tá falando de esforço, de Dificuldade fé, mesmo de também. autotransformação Luta. e fazer com que você transforme outras pessoas. É você disseminar o reino de Deus sobre a terra. Essa é a primeira Isso. vertente. Isso, e que como geralmente quem crê no evangelho e prega é muito perseguido, Uhum, exato. injuriado, tem nações aí que matam quem é Exato. cristão, então você pode interpretar dessa forma também. Os céus são tomados pelo nosso esforço ou pela violência mesmo. Nós somos muitas vezes violentados, injustiçados Exato. e castigados injustamente por amor ao evangelho. É dar outra O que- face pelo evangelho.
O que acaba nos acarretando numa salvação depois de passar por tudo isso daí. Exato. Acrescenta mais alguma coisa? Não, tá sobre certo. vertente? É isso aí, acho que deu pra entender. Segunda? Segunda vertente, Jesus poderia estar se referindo ao que estava acontecendo a partir do momento que ele veio à Terra, se autodeclarou como o reino de Deus entre nós, e aquilo que ele passaria a partir de então. Ele seria violentado, desacreditado por muitos, e aí então ia sofrer até o final do evangelho. Do final do Da evangelho. vida dele, Até o final né? da vida dele, do ministério dele em terra. Então temos duas vertentes. Estou fazendo 4. Então, duas vertentes, tá? Onde nenhuma delas, uma não fere a outra. Exato. Então você Exato. poderia acreditar das duas formas. Exato. Inclusive na teologia é muito assim, sabe? Tem gente que acredita, como a gente já falou em outros vídeos, tem gente que acredita que Jesus vai vir antes da tribulação. Tem gente que acredita que Jesus vai vir depois do período da tribulação que fala lá em Apocalipse. Exato. Então a Isso teologia é e as... um outro rolê, é um outro papo. Não vou falar outro disso não. dia. Só tô dizendo pra vocês que é comum ter esse confronto de interpretações Sim. da palavra do Senhor, porque tem essa coisa de versões traduzidas, aí a gente vai nas versões mais antigas, mas a palavra é tão esquisita de entender que eu tava mesmo... Peguei essa versão da Bíblia que eu falei pra vocês de Da violência. 1874. Eu fiquei tipo, caraca. Não, eu tava lendo a história de Caim e Abel, aí tem aquela parte lá que eles oferecem o sacrifício ao Senhor, Não. e aí Caim fica meio assim, porque Deus aceitou o sacrifício de Abel e o dele não. Aí ele fala que ele ficou aborrecido. Sim. E seu rosto, como é que fala a expressão? Ficou transfigurado, Seu rosto se transformado. transformou, uma tipo, ele coisa ficou, assim. Não, aí nessa versão de 1874 fala que Caim assanhou-se e seu rosto, tipo, desfigurou-se. Tipo, As assanhou, palavras bem- assanhado é outra coisa, não? Umas palavras bem... É. Está aberto, né, gente? Sejam abertos às traduções e às interpretações. Escutem, ouçam, estudem sobre, esforcem-se para entender, porque aí se esforçando já faz parte até do que a gente está falando hoje, né? Isso, tipo, agora mesmo, para trazer para vocês essa interpretação, a gente teve que estudar, Sim. ler o contexto todo, Sim. trazer uma série de versículos onde remeteu o que Jesus dizia. Então não adianta você pegar um versículo que a pessoa falar, às vezes, como já chegaram muito em mim. Ah, você está passando por luta, mas é porque a palavra diz que o céu é tomado por esforço, ou a força. Tá bom, beleza. Mas tem... Tipo, mas o que diz lá? Foi isso mesmo que ele tava falando? Exato. Era isso mesmo que eu Tem devia um entender pra mim? contexto, Eu tô entendeu? passando por isso porque Jesus disse isso, entendeu? Eu não tô falando que tá errado. Tô dizendo que o que dizem pra você isolado, vai ler, mas o Sim. contexto pra você entender se é realmente isso que tá na Bíblia. Exato. Porque às vezes a gente pode aceitar certas circunstâncias na nossa vida porque a gente pegou um versículozinho lá. Fora do contexto total e... Não. Às vezes o bagulho vai fazer mal pra gente. Acontece isso muito em igrejas. As pessoas pegam um versículo fora do contexto e fazem coisas que prejudicam todo mundo. Então, cuidado com isso. Tu já leu o versículo... Aliás, já viu um vídeo que tem um pastor que ele adulterava porque ele entendeu que... Eu vi. Cara, que coisa... Ele pegou um versículo fora do contexto e falou que ele podia pegar a esposa de um dos cooperadores porque... Oséias, o livro? Acho que porque ele achou que era liberado pela Bíblia que o pastor podia adulterar com a mulher. Nada a ver, gente. A pessoa pegou um texto fora do contexto, criou um pretexto e usou um monte de porcaria. Porque o contexto do... Acho que tá no livro de Oséias mesmo. Porque Deus falou, de fato, pra ele pegar uma mulher adúltera e se casar com ela. E prostituta, pra quem não entende adúltera. E aí, esse cara pegou, quando Deus falou pra ele se casar com uma mulher adúltera, ele leu errado. Olha o português. Pega uma mulher e adultera. Exato. Adultera, ele falou, mudou o verbo. Adúltera. Ele falou, pega uma mulher e adultera com a mulher. Eu fiquei tipo... Isso. Então, esse pastor pegou e interpretou que Deus falou que o homem gente. Poderia adulterar. Cuidado, ou gente. pegar a mulher do outro, entendeu? Ficar com as mulheres aí de fora. Então é horrível, cara. O repórter foi e explicou. Isso é que foi mais feio. Exato. Porque o repórter Parece um abriu fake. a Bíblia pra ele e falou, não, aqui tá escrito adultera, não tá falando adulterar. Entendeu? Exato. Então, não sofra disso. Não deixa que pessoas Exato. falem de situações da sua vida com versículos isolados. Na hora, pra não entrar muito em umas, não fala nada, mas depois chega você, realmente abre a Bíblia, vai ler o que quer dizer. Talvez você não goste de ler, mas esse tema de hoje, por exemplo, é uma coisa que foi importante a gente ler outras versões e entender o significado das coisas. Por isso que tem gente que tem 4, 5 Bíblias em casa. Às vezes não é o negócio de ostentação, que a gente falou no vídeo antigo. Tipo, não é... Tá ostentando Bíblia na
as biblionas assim, não, é porque realmente tem Bíblia de estudo, que traz lá embaixo a interpretação de como era no hebraico, no latino, sei lá das contas lá, e como foi interpretado no decorrer dos anos, e alguns têm até a explicação do que aquele versículo falou. É bem legal, é bem legal. Então é saudável. Se esforcem, gente, para poder fazer com que esse reino de Deus se estabeleça em vocês e nos outros, porque para vocês terem uma ideia, de tanto que a gente estudou esse texto, a gente conversando sobre ele, a gente achou uns outros 4 versículos nesse capítulo, que já dá um outro vídeo, um tema para uma outra coisa, e que a gente leu o versículo e falou, caramba, isso aqui é uma outra ação. Então, abram a mente para a palavra de Deus, que vocês vão ver que é muito bom, vai libertar vocês, porque a verdade liberta, né, gente? É fato. Cristo já falou isso. Ore pelo meu esposo Jurandir também. Amém. Amém. Vamos orar com certeza. Deixa eu ver se eu não perdi aqui ninguém falando. Deixa eu ver, verdade, por isso que diz vigia para que ninguém sabe a hora. É isso mesmo. Esforço é integridade. Então, cabe dentro da visão que o Makir trouxe primeiro aí. É impressionante aprender. Se você quiser trazer aqui nos comentários pra gente depois a sua interpretação desse contexto, manda aí pra gente, que a gente também, sei lá, até faça uma retratação aí, se estiver falando muita besteira. A gente fala de novo. Nos próximos vídeos estamos aí pra aprender. Espero que você esteja aprendendo com a gente também. Tá bom? Gente, deixa o gostei aí no vídeo. Vai ajudar o YouTube a divulgar o vídeo depois. Ó, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Lembrando de novo que a live está sendo de 15 em 15 dias, sendo que uma delas eu vou estar sozinho aqui com vocês e nas outras eu vou estar fazendo com o pessoal do canal que vocês já conhecem também. Se vocês estiverem no grupo aí Plus, a gente avisa lá que vai rolar a live, tá? Isso! Ativa o sininho sinistro aí para você estar recebendo as notificações do canal quando o vídeo novo sair, para você também ver, por favor. Dá essa força aí pra gente. Na descrição aqui do vídeo tem o link da nossa página no Facebook. Deixa o gostei lá, que assim que eu sei da data exata das lives, eu tô postando lá pra vocês. Às vezes é um dia antes, 2 dias depois, a Dayana chegou no final. Ah, de boa. Mas essa live, em vista das outras, até que ficou mais curta, hein? Dá pra você esperar a gente encerrar aqui, dá pra assistir de novo daqui a pouquinho, tá bom? Galera, é só isso, né? É isso aí. A Nilceia, oi, boa tarde, ela tá chegando agora também. Oi, gente. Gente, fica atento aí às notificações aí na nossa página, no WhatsApp. A gente já mandou o horário certinho das lives pra vocês prepararem, tá? Pra todo mundo chegar chegando, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Beijo. Obrigado por ter assistido mais uma vez. Valeu, gente. Obrigado. Valeu, abração. Tchau. Demais.